Glória a Deus, amada igreja, graça e paz. Espero que os irmãos estejam bem, guardados debaixo da santa mão do Senhor. E aqui estamos mais uma vez para dar sequência na série Compreendendo as Escrituras. E hoje nós vamos falar de 6 tipos de pessoas que são ignoradas por Deus as suas orações. Amém, irmãos? Deus é tão grande e poderoso, queridos, que Ele é capaz de ouvir tudo que falamos e tudo que pedimos. É capaz de ouvir as nossas orações. Ele é tão poderoso que Ele pode fazer isso. Seus olhos estão atentos em tudo. Está sobre nós os seus olhos e nada escapa despercebido dos seus olhos. O seu conhecimento é pleno sobre tudo o que acontece na terra, inclusive em questão das nossas orações. Todas as nossas orações são ouvidas por Deus. Amém? E o salmista, ele escreve ali no Salmo 133, versículos de 13 a 15, que Deus é capaz de nos ouvir. Mas isso não quer dizer que Ele sempre vai responder às nossas orações. Isso depende da motivação do nosso coração para que Deus venha atender, venha ouvir e dar ouvidos às nossas orações. Depende da motivação do nosso coração. Amém, irmãos? Existem alguns casos em que Deus ignora o clamor de algumas pessoas. Não é que Deus não ouve, Ele apenas não dá ouvidos aos clamores de muitos. Mas nós vamos entender por quê. E o primeiro tipo de pessoa que é ignorada as suas orações por Deus é o incrédulo. Em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 45, ele diz assim: Voltaste, pois, e choraste perante o Senhor, mas o Senhor não ouviu a vossa voz, nem para vós inclinou os seus ouvidos. Irmãos, nós vemos que Moisés, aqui nessa passagem, ele estava lembrando o povo, que Deus os levaria à terra prometida, aos seus pais. E quando se aproximou ali da terra, da terra de Canaã, Moisés enviou ali 12 espias, 12 homens, sendo um de cada tribo, para espiar a terra, para fazer ali uma filmagem daquela terra, de como era a terra, quem eram os seus habitantes. Então Moisés fez isso, ele enviou esses homens à terra, mas 10 desses homens, irmãos, eles se assustaram com os habitantes daquela terra. Eram gigantes, os amorreus, eram homens enormes. Então, mediante aquela visão que eles tiveram ali daqueles homens, eles decaíram da sua fé, E eles passaram a olhar o tamanho do gigante e esqueceram de que Deus era maior do que eles. O Deus do qual já havia provado a eles, aos espias, todo o povo de Israel, que ele era poderoso, nesse momento eles acabaram esquecendo ali, perante aqueles gigantes. E por causa disso, irmãos,
aqui a palavra está dizendo que depois desse relatório negativo que eles passaram ao povo de Israel, então o povo começaram a murmurar, né, reclamar ali diante da promessa que Deus tinha para eles. Então Deus se irou contra o povo. E por causa desse relatório negativo que os espias trouxeram ao povo de Israel, então, por causa disso, apenas 2 homens de milhares de pessoas do povo de Deus, ali do povo de Israel, puderam entrar na terra. Por quê? Porque eles endureceram seu coração e passaram a não crer na promessa de Deus. Eles não criam que Deus podia derrotar aqueles gigantes. Então, por causa disso, irmãos, Deus se irou e não ouviu, fechou seus ouvidos e não ouviu mais a oração daquele povo. E todos pereceram no deserto. Apenas Josué e Caleb puderam entrar na terra. Amém? Esse é o primeiro tipo de pessoa que Deus ignora as suas orações, o incrédulo, que não crê que Deus é poderoso para mudar a realidade da qual ele está vivendo. Amém? O segundo tipo de pessoas que Deus fecha os ouvidos para ele e ignora as suas orações é aqueles que não se arrependem de seus pecados, né? Vamos ver o que está escrito aqui em Isaías, capítulo 59, do 1 ao 3. Aleluia. Glória a Deus. Isaías, capítulo 59. Aí diz assim, do 1 ao 3. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos, para que não possa ouvir. Versículo 2 diz: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, de modo que não vos ouçam. Versículo 3 diz: Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentira, e a vossa língua pronunciam perversidade. Irmãos, assim como no tempo de Moisés, o povo de Israel também teve ali suas orações ignoradas pelo Senhor. No tempo do profeta Isaías, isso acontecia porque aquelas pessoas preferiram viver em pecado a ter que viver, né, na presença do Senhor. E eles cultuavam outros deuses, né, e viviam segundo as suas próprias vontades e não se arrependiam dos seus pecados diante do Senhor, né? Então, Deus virou as costas para aquele povo, né? O pecado é que nos separa do Pai. O pecado, ele abre-se um abismo entre o homem e Deus. E se nós não nos arrependemos e pedimos perdão ao Senhor, então as nossas orações serão ignoradas pelo Senhor, porque Deus não compactua com o pecado em nós. Amém?
O terceiro tipo de pessoa que Deus ignora as suas orações são aquelas que ignoram as ordenanças do Senhor. Veja o que está escrito em Provérbios, no capítulo 1, nos versículos do 28 a 31. Provérbios, capítulo 1, versículo 28 a 31. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. Diligentemente me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o seu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Versículo 31. Portanto, comeram do fruto dos seus caminhos e se fartaram dos seus próprios conselhos. Amém, irmãos? Vemos que o rei Salomão, aqui nessa passagem, ele estava dizendo, né, que Deus não responderia às orações daqueles que ignoravam os seus conselhos, ignoravam a sua sabedoria. Amém, queridos? E não tem temor no coração, pois quando perdemos o temor do Senhor, logo morremos espiritualmente, irmãos. Olha só, quando isso acontece, corremos o risco de perder a nossa comunhão com o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo de Deus, entende? Pois o Espírito, ele é a ponte de conexão nossa, do homem a Deus, né? Jesus, ele morreu, ressuscitou e tornou para o Pai, mas ele disse: não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, aquele que os guiará por toda a verdade. Então, no momento que nós ignoramos aquilo que Deus nos ordena, então o Espírito Santo, ele fica impedido de nos comunicar, de que a nossa oração se achegue a Deus, né? Ou melhor, até se achega a Deus a nossa oração, mas ele ignora. Por quê? Porque nós estamos ignorando aquilo que ele já ordenou que façamos, né? Então, esse tipo de pessoas, né, que ignora ali as ordenanças do Pai para nós. Tem gente que quer ouvir a voz de Deus, mas não quer ouvir a opinião que está na voz. Amém? Então, geralmente, o que acontece? Deus pode até ouvir aquilo que você está falando, mas ele não dá ouvidos. Amém, queridos? O quarto tipo de pessoa que tem as suas orações interrompidas e que Deus ignora as suas orações, é aqueles que não ajudam o seu próximo. Vejamos aqui o que está escrito em Provérbios, no capítulo 21, versículo 13. Provérbios 21, 13. Diz assim: quem tapa os seus ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Amém, queridos? Percebemos que o rei Salomão nos dá outra lição a respeito da nossa oração aqui nessa passagem, né? Se você não gosta de se envolver com outras pessoas, se você não gosta de estar junto de outras pessoas, né, de ter comunhão com seus irmãos, e não se compadece do sofrimento, da necessidade dos seus irmãos, queridos,
então Deus não se agrada dessas coisas, né? Deus não se compraz disso, né? Com certeza, esse tipo de pessoa que se faz indiferente com o sofrimento dos seus irmãos, certamente as suas orações serão impedidas. Amém? Pode ler a Bíblia, pode participar de cultos, cantar louvores, mas se não tem a capacidade de estender suas mãos à necessidade de outros, seja material, espiritual, emocional, então Deus ficará também indiferente com você. Amém? Jesus, né? Jesus nos garante que esse tipo de pessoa estará separado dele. Né? Jesus não ouvirá a sua oração. Em Mateus 25, nos versículos 42 e 46, ele diz assim, que eu tive fome e não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, fui estrangeiro e não me acolheram, estive nu e não me vestiram, estive enfermo e preso e não me visitaram. Ou seja, se eu me faço indiferente daquilo que os meus irmãos estão passando, o meu vizinho, tem gente, irmão, que não consegue se compadecer nem dos seus, né? Nem daqueles que são da sua família, aqueles que estão junto dele. Tem gente que se fecha para isso e não ajuda, sabe? Não consegue se compadecer. Então, Jesus, ele repudia esse tipo de pessoa e as orações deles não são ouvidas. Amém? Eles são ignoradas. Glória a Deus. O quinto tipo de pessoas que Deus ignora as suas orações são aquelas que não honram seu cônjuge. Está escrito aqui em 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 7. Olha só. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra, elas quem? As nossas esposas, dando honra à sua mulher, como um vaso mais frágil e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Amém? O apóstolo Pedro fala da importância, irmão, de honrar aos nossos cônjuges. Por mais que essa palavra esteja direcionada ao marido, ela serve para os dois, né? Porque em outra passagem, também a palavra de Deus diz: mulheres, sejas submissa ao seu marido. Entende? Então, se você quer que as suas orações sejam ouvidas por Deus e sejam respondidas, então comece a tratar o seu cônjuge com o devido valor que ela merece. Entende? Ou a esposa trate o seu marido bem, entende? Se você que é marido, quer que as suas orações sejam respondidas pelo Senhor, então trate o seu cônjuge bem, entende? Honre ela, dê o devido valor, porque uma pessoa, irmão, quando ela é valorizada, ela produz mais, sabe? Ela se sente bem, ela começa a retribuir aquilo que ela recebe, isso é normal, entende?
O casamento, por exemplo, tem gente que pensa que vai casar para ser feliz. E não é assim. A motivação do nosso coração tem: eu vou casar para fazer outra pessoa feliz. E, consequentemente, você vai ser feliz. E assim, se você agir dessa maneira, as suas orações serão ouvidas pelo Senhor, não serão ignoradas. Porém, se agir ao contrário do que a palavra está dizendo, serão ignoradas as suas orações. Deus pode até ouvir, mas não vai te responder. Vai fazer de conta que você está falando sozinho. Vai fechar os seus ouvidos para a sua oração. Amém? E por fim, irmãos, o sexto tipo de pessoas que o Senhor ignora as suas orações é o hipócrita. Né? Está escrito aqui em Isaías, no capítulo 1, versículo a partir do 11 até o 15. Vamos ver o que está escrito. Ele diz assim: de que me serve a mim a multidão dos vossos holocaustos? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiro, nem de bodes. Versículo 12. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu de vós isto? Que vieste pisar nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs e incenso? É para mim abominação. As luas novas, os sábados e a convocação de assembleias, não posso suportar a iniquidade e o ajuntamento solene. Versículo 14. As vossas luas novas e as vossas festas fixas, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Quando estendeis as vossas mãos, esconderei de vós os meus olhos, e ainda que multipliques as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Amém, irmãos? Então, o hipócrita, aqueles que oram e querem demonstrar que estão na presença de Deus, esses serão ignorados. Né? Os israelitas, irmãos, levavam uma vida totalmente fora do caminho de Deus. Eles eram idólatras, desobedientes e estavam sempre em rebeldia contra Deus, né? Contra o Senhor. E para receber o perdão de Deus, eles matavam animais, né? Faziam holocaustos, faziam sacrifício, queimavam incenso e davam grandes festas. Porém, não eram respondidos. Os ouvidos do Senhor estavam fechados para eles por conta do pecado. Né? Eles queriam demonstrar algo que não estava dentro deles. Né? O pecado afastavam eles do Senhor. Né? Eles estavam fazendo uma coisa, mas o seu coração, a motivação do coração deles eram outras. Né? A vida deles era uma hipocrisia.
É como se eu falasse uma coisa e a minha ação diante daquilo que eu falei é totalmente contrária. Entende? Então, o hipócrita, ele pode orar o quanto ele quiser, mas os ouvidos do Senhor estarão fechados para ele. Deus pode até ouvir a oração, mas ignorará a sua oração e não será respondida. O hipócrita, ele será lançado fora, ele não é aceito pelo Senhor. Amém? Eu espero que os irmãos tenham entendido esse estudo de hoje e que o Espírito Santo continue a falar no seu coração, né? E que Deus abençoe a sua igreja nesses dias, para a glória do seu nome. Amém? Eu queria fazer uma oração agora para finalizar aqui esta palavra e abençoar a sua vida. Você que está aí assistindo essa mensagem, né, que veio do trono de Deus para nós hoje, né, eu gostaria de orar por você, pela igreja do Senhor nesses dias, amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te dou muitas graças, Senhor, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor cumpre a sua promessa, meu Deus. Embora, meu Pai, muitas vezes nós temos falhado diante de Ti, mas ainda assim o Senhor nos perdoa quando nós nos voltamos para Ti, Senhor. Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado, meu Deus, por falar o nosso coração no dia de hoje. Eu peço que o Senhor abençoe grandemente a Tua igreja, nos abençoe, ó Pai, as nossas famílias, meu Deus, as pessoas que congregam neste lugar, nesta congregação, meu Pai, que o Teu Espírito, meu Deus, venha a consolá-las nesses dias, meu Deus, nesses dias tão difíceis, dias de pandemia, meu Deus, esse mal que está instalado no mundo, e que o Senhor, com a sua infinita misericórdia, nos guarde, Senhor, porque é a causa de ainda não termos sido consumido. É por conta da Tua misericórdia, por conta da Tua graça que nos cobre todos os dias, Pai. Abençoa as famílias da terra, Senhor. Aonde quer que esteja, meu Deus, a Tua igreja, o Teu corpo, meu Deus, os Teus filhos sejam abençoados em nome de Jesus. E que eles possam, meu Pai, ter entendimento, Pai, daquilo que foi ministrado nesta noite. Que os seus corações se voltem para o Senhor e eles entendam aquilo que foi ministrado por intermédio do Teu Espírito, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome e para o louvor da Tua glória. Amém.